Novo executivo, novo treinador e novas ideias. Após o início irregular na Série B, o Guarani espera retomar o caminho das vitórias o quanto antes para voltar a brigar na parte de cima da tabela. Os 3 próximos adversários figuram entre os 5 primeiros colocados. Mas para o novo comandante isso não importa muito, porque a partir de agora é necessário tratar cada jogo como uma final de campeonato. A gente vai sempre trabalhar sempre o próximo adversário. Claro que as mini metas a gente vai sempre fazer também, mas a gente ataca muito nessa questão do próximo adversário. Até para que a gente possa canalizar toda a nossa energia para essa estratégia do próximo adversário, para que a gente consiga, assim, o resultado de vitória. Após aparecer entre os primeiros colocados no início da competição, o Bugre oscilou e acabou caindo para a 11ª colocação. A última vitória foi contra o Sampaio Corrêa, ainda pela 6ª rodada há pouco mais de um mês. Depois disso, foram mais 4 empates e 2 derrotas, situação que demonstra o forte equilíbrio desta Série B. Mais do que nunca, aquilo que eu mencionei anteriormente aqui, que a Série B, a vitória e a derrota, ela anda muito justa. A Série A ela já tem um distanciamento, né? Até pelo nível de investimento, de qualidade de algumas equipes para outra. Na Série B, ela caminha muito justa, ainda mais nesse ano que os grandes não estão, eu falo os gigantes, né, que tem um poderio econômico muito grande. Então, está muito nivelado, está muito igual. Haja visto as surpresas que tem tido. Fora das 4 linhas, os bastidores do Brinco seguem agitados. Nesta quarta-feira, o clube optou por afastar Diego Porfírio. Alvo da operação penalidade máxima, o jogador confessou em depoimento ao Ministério Público que aceitou R$50 mil para receber um cartão amarelo enquanto ainda defendia o Coritiba. Em nota, o Guarani diz que, de maneira preventiva, o clube afastou dos treinos o atleta Diego Porfírio, que está emprestado ao clube desde abril deste ano. O jogador de 23 anos também admitiu que convenceu Aleph Manga, do Coritiba, a participar do esquema com apostadores. Além disso, a defesa do lateral disse que ele está colaborando com a investigação, fazendo inclusive um acordo com o Ministério Público de Goiás para ser testemunha na nova fase da Operação Penalidade Máxima. Agora, o Departamento de Futebol do Guarani vai se reunir com seus representantes para debater os próximos passos e o futuro do atleta. Bem, vamos falar do Guarani, período aí de preparação para a retomada da competição. Efetivamente, o Humberto Louser terá 9 dias, que ele começou o trabalho ontem. O Guarani volta a jogar dia 24. Dia 24, né? 25 domingo. Dia 25 domingo. Sim, verdade, dia 25 domingo. Contra o Vitória. Então... Contra o Esporte Clube Vitória. Só falei Vitória. Falou? Então tá. Desculpa aí. O céu comigo. Curiosidade comigo. É porque eu tomei lapada, hein, velho? Tomou lapada? O quê? Eu falei aqui... Ô, Gleger, parabéns pela jaqueta, viu, cara? Gostou? Tá muito elegante. Viu? Obrigado, parabéns, viu, cara? Obrigado. Parabéns. Obrigado. E o topete? O topete tá normal. Obrigado. Normal. Meu Deus. A guedelha. Ô, Batista, explica isso daí. Esse apelidinho que você me arrumou aí, explica aí pra galera. Porque a galera tá fazendo uma coisa confusão nenhuma. aí. Vai no Google. Explica aí. Não. Inventaram o Google pra isso. Coloca aqui guedelha lá no Google. Tá bom? Mas não é isso que os caras estão ouvindo. Esse que é o grande problema. Continuando, ouvir... guedelha. As pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Guedelha. Esse é o grande problema que está ocorrendo no país, né? A narrativa. Então a pessoa fala uma coisa, mas aquela que ouve, ela só ouve aquilo que ela quer ouvir, entendeu? Então não adianta explicar. Guedelha. Falávamos do que mesmo? Do Humberto Louser. Humberto Louser tem 9 dias de preparação. É suficiente aí para ele dar uma arrumada aí? 9 dias. Dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer, se treinar direitinho. Tem muita coisa para ser ajustada, mas em 9 dias corridos, cara. Para quem não treina nem 2 seguidos, dá para o Guarani não será transformado da água para o vinho. Não é isso que a gente está falando. Mas dá para ele conhecer bem o grupo, dá para ele conversar muito, dá para ele assistir muita coisa que ele ainda não assistiu,
dá para ele conversar com os pares, com as pessoas que já estão no clube, conversar com o Benhur, as pessoas que já estão na comissão técnica, para tirar. E ele tem uma larga experiência, ele é um cara que conhece e vai detectar rapidamente quais são os problemas e trabalhar em cima deles. Só tem uma maneira de corrigir erro dentro do futebol. É trabalhando, treinando, né, executando, repetindo, para que o time se aprimore. Esses são os jogadores, pelo menos até a janela de negociação. Então tem bastante tempo sim para melhorar esse time, Batista. E você, Gleger? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que dá tempo sim. O Guarani, na minha opinião, tá? E assim, foi por declarações do técnico Bruno Pivetti, que inclusive foi aquela época daquela folga, né? Que nós ficamos um pouco incomodados com aquilo, que ele falava, tem jogador que está muito desgastado. Peraí, mas nós estamos na 8ª rodada. Naquela ocasião era a 8ª rodada. E os caras já estão desgastados. Imagina na 20ª rodada, então. Então, esse detalhe é importante também, o ajuste da parte física, né? Porque dá tempo, e dá muito tempo. Isso que o CH falou aí é verdade. O cara vai lá, começa a assistir um jogo ou outro. Ó, o Benhur, que é o auxiliar da casa, encher o Humberto Lousa de informação, isso é muito importante, é por isso que tem o auxiliar da casa, né? Informações de jogador por jogador, aquilo que cada um pode render, aquilo que cada um pode executar, aquelas alternativas que ele tem, porque tem jogador às vezes, que, olha, eu vou dar um exemplo, o Alvarinho. O Alvarinho já jogou de lateral, de volante e de zagueiro. Então isso aí o Humberto precisa saber, né? Então precisa passar essas informações. E esse prazo é importante demais para isso tudo. Então na hora que chegar lá no jogo, dia 25, no domingo, né? Sim. No domingo contra o Vitória, ele já vai estar, conhecendo o grupo, sabendo como é que funciona, sabendo que jogador A pode amanhã ou depois jogar numa função diferente, né? Sabendo, por exemplo, que o Isaac, ele em alguns momentos ele joga aberto, mas em outros ele pode vir por dentro na vaga do Regis. Então tem essas coisas que o treinador precisa saber. Porque chega na hora do jogo, ele pensa uma coisa ou outra numa alternativa diferente e aí ele já sabe que pode executar. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, esse prazo foi sensacional para o Humberto, que conhece de bola também, né? Humberto, claro, é importante para o treinador isso, mas eu não tenho dúvida que se o tempo fosse menor, ele, com toda a sua capacidade, conseguiria fazer também. A opinião de vocês sobre o prejuízo que o Guarani terá porque o Porfírio foi afastado. Ele está envolvido lá naquela operação penalidade máxima 2. E aí é um problema, porque o Guarani não pode inscrever nenhum jogador até a abertura da janela. E o Porfírio era titular, né? Ele começou como reserva, ganhou a posição do Mike, depois o Mike retomou, tá aí a nota, você viu a nota emitida pelo Guarani afastando o jogador. E o Eliel, lateral esquerdo, que está retornando de contusão, foi emprestado para o União São João de Araras. Ele e o Caio Henrique, os dois jogadores da base. Então o Guarani não tem reserva para a lateral esquerda. O Mike vai ser o titular com afastamento do Porfírio. Acredito que o Guarani deverá, o Guarani não falou isso na nota, mas, fazendo uma leitura dos fatos, o Guarani deverá rescindir o contrato, ele pertence ao Coritiba, porque, né, a decisão inicial de afastá-lo, a operação continua com as investigações, ele está colaborando com as autoridades, até ele disse que admitiu que convenceu o Aleph Manga a participar do esquema, ele recebeu R$50 mil para tomar um cartão amarelo. Mas e aí? O prejuízo que o Guarani terá com o afastamento desse jogador até a janela para poder contratar um outro atleta na lateral esquerda. Mas não tem o menino Eliel? Desculpe. Já foi emprestado para o União São João de Araras. União São João de Araras? Foi o que eu acabei de falar. O Eliel foi emprestado para o União São João de Araras e não tem reserva. Aí só tem o Mike, que é o titular. É o seguinte, o que eu estava falando com ele off aqui, bastante polêmico o que eu vou dizer, e eu quero, antes de falar o que eu vou falar, dizer que eu não sou ninguém para julgar nenhum ser humano. Toda pessoa tem direito, merece uma segunda oportunidade, ok? Eu acho isso, de verdade, do meu coração. Mas se eu tivesse a caneta na mão, e se fosse o dirigente do Guarani, eu não trabalharia mais com o Porfírio. Então o Guarani não teve prejuízo nenhum, só financeiro.
Está tendo um benefício. Porque ter no elenco um atleta com esse tipo de problema é ruim para todo mundo, inclusive para o atleta. O melhor é sair de cena, ele está lá respondendo para a justiça, resolver primeiro o problema com a justiça, depois. O Guarani não tem nada com isso. O Guarani não pode ser contaminado por isso. Se eu sou dirigente, rescindo o contrato, agradeço, o prejuízo já foi tomado e nesse momento não é prejuízo, é benefício não contar com ele, diante de tudo o que aconteceu. O que aconteceu esportivamente falando é inadmissível. Pode se arrepender, até acredito que ele tenha se arrependido. Ele arruinou a vida dele esportiva, ele pode contornar, mas isso aí é cristal trincado. Uma vez trincado, irmão, ele pode falar o que ele quiser. Eu vou repetir, eu não estou julgando ninguém. Agora, eu vou perguntar para você que está em casa. Imagine uma situação, isso foi trazido pelo Batista ontem, esse exemplo, eu acho que isso resume tudo. Imagine o Porfírio continua no Guarani. Aí tem lá, Gleger, na 18ª rodada, o fechamento do primeiro turno, uma partida decisiva. Não, eu vou acrescentar o derby. Imagine o derby no jogo de volta. Acontece um lance lá duvidoso. Como aconteceu esse lance do Tony, que ele para mim simplesmente falhou. Aí como é que vai funcionar o questionamento em relação à idoneidade do atleta? Vai todo mundo pensar, falar, especular besteira. Não tem jeito. Por muito menos as pessoas questionam e criam uma situação que é irreal. Então o melhor para todos, rescinde o contrato, ele segue a vida dele, isso é a minha opinião, fora do Guarani, fora de Campinas, e que ele seja muito feliz, porque como jogador ele é bom jogador e tenho certeza também que ele está arrependido. Mas aqui no Guarani, na minha opinião, não tem mais espaço para ele. Eu também penso dessa forma. Eu acho que não adianta, já está sendo investigado, inclusive diz que está contribuindo lá com o Ministério Público. Ele já admitiu que recebeu dinheiro. Exatamente. Ele admitiu. Então, assim, eu também acho, o melhor a se fazer é dispensar o jogador, seguir a vida dele, como disse o CH, né? Dependendo do qual o julgamento lá que for, tem que ser, sem dúvida nenhuma, repreendido e cumprir aquilo que for determinado. Mas pro Guarani, Batista, tem 1 milhão de jogadores. Ah, mas tá assim, a janela está fechada. Vai na base. Cadê o Sub-20? Não tem um lateral esquerdo lá no Sub-20? Como eu, por exemplo, não teria emprestado o Eliel, hein? O senhor falou, eu estava falando em off com o CH aqui, por isso que eu não escutei. Mas assim, eu não teria emprestado. Com todo respeito à União São João. O Guarani não ia afastar o jogador. Acho certo? que a União São João. Por isso emprestou o Eliel. Então, Batista. Aí depois, né, o jogador admite o negócio, né? Fica ruim. Mas, viu? Mas assim, com toda a qualidade. Não, tudo bem. É importante falar isso. O Eliel foi emprestado antes do Guarani tomar a decisão de afastar o Porfírio. É isso, Batista? Mas o que eu quero dizer é que mesmo assim eu não teria emprestado. Ah, sim. Mesmo assim. Você vai lá e cancela o empréstimo? Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Um jogador da qualidade do Eliel, que já mostrou ter qualidade, eu não emprestaria ele para um time da Bezinha, por exemplo. Com todo respeito à União São João, e a gente espera que a União volte, né, às divisões de acesso do futebol paulista, eu não emprestaria o Eliel e ponto. Ah, mas tem o Mike, tem o Porfírio, independente disso. Quer emprestar o Eliel? Então empresta ele para um time de Série B, né? Para que ele possa adquirir quilômetros rodados. Então não estou falando eu já não emprestaria ele lá atrás, mesmo sem saber dessa questão do Porfírio. Não teria emprestado. Mas aí é questão de critério, de opinião, tá tudo certo. Agora, voltando ao assunto do Porfírio, rescinde o contrato, é o que se tem a fazer, né? E deixa ele seguir a vida dele, se defender lá onde tem, e o Guarani segue a vida dele aqui. Mas nós não temos outro lateral esquerdo. Lógico que tem. Não tem o Sub-20? Já emprestou ele, vai no Sub-20. Pinça o lateral esquerdo do Sub-20, que eu tenho certeza absoluta que vai estar ok. E o Guarani já admitiu, né, que vai ao mercado em busca de um novo lateral esquerdo.